Olá, hoje a gente vai mergulhar nos trechos bem interessantes de um livro sobre comunicação, ah, Pregação Bíblica, do Haddon Robinson. Isso, um clássico, né? Sim, e embora o foco seja em sermões, homilética e tal, tem uns princípios ali que, olha, servem para muita coisa, né? Para quem precisa passar uma mensagem clara partindo de um texto base. Exatamente. O livro foca no que ele chama de pregação expositiva. E a nossa ideia aqui é justamente extrair essa essência, sabe? Como é que se pega um texto, um material fonte, e transforma numa mensagem impactante, relevante, para qualquer situação, na verdade? Legal. Pregação expositiva. Na prática, assim, o que seria isso? Qual a diferença de só, sei lá, comentar um texto? Olha, a essência é deixar o texto original comandar. Não é pegar o texto como desculpa para falar o que a gente já pensa, sabe? Entendi. É extrair a ideia do próprio autor bíblico mesmo. Depois de estudar o contexto, a gramática, a literatura, o objetivo é comunicar o pensamento do texto, não só ficar falando sobre ele. Certo. Então, a força da comunicação viria daí, dessa fidelidade ao original. Correto. O Robinson argumenta que isso dá uma autoridade para a mensagem. Uma autoridade que se perde quando a gente desvia para a opinião pessoal, ou para a política, ou mesmo autoajuda, né? Hum, A fonte é crucial. E tem mais. A ideia do texto precisa primeiro, funcionar na vida de quem comunica, para depois ser passada de forma autêntica. Tem uma citação ótima no livro, do Phillips Brooks, qual? que é a verdade derramada através da personalidade. Acho que resume bem. Nossa, forte isso. Faz sentido. E tem aquela parte da grande ideia, né? Isso me chamou a atenção. Para evitar aquela coisa de sair de uma palestra sem saber qual era o ponto central. Exatamente. Esse talvez seja o pilar mais forte do método dele. Toda comunicação eficaz, para ele, gira em torno de uma ideia. Uma única ideia central. Isso. Mensagem que fica pulando de galho em galho, sabe? Com vários pontos soltos, ela não marca. É como você falou. A gente sai com umas impressões, mas qual era a música mesmo? Se perde. Tá, e como é que se acha essa grande ideia? Parece desafiador. E é. O livro diz que ela tem duas partes. Um sujeito, sobre o que a gente está falando, e um complemento, o que a gente está dizendo sobre esse sujeito. Ah, ok. Identificar isso no texto e depois conseguir dizer de forma clara, concisa, é o que ele chama de trabalho difícil. Exige foco, esforço mental mesmo, mas é essencial. Ok, então temos a ideia central, tirada lá do texto, com cuidado, mas e para isso não só algo, sei lá, antigo, desconectado da vida das pessoas hoje? Boa pergunta. Aí entra outro ponto-chave, conectar mundos. O Robson fala que a gente precisa ligar três coisas: o mundo da Bíblia, o mundo de hoje em dia e o mundo específico de quem está ouvindo. Hum, então tem que estudar o texto e estudar a audiência também. Exatamente. Fazer a exegese do texto e da congregação, como ele diz. A pergunta fundamental é: e daí? Que diferença isso faz na minha vida, hoje? Entendi, não basta explicar, tem que mostrar a relevância prática. O e daí? Isso, tem que aplicar a grande ideia. O livro até dá umas dicas de como fazer isso, como desenvolver a ideia. Pode ser reformulando, explicando melhor o que significa, provando que é verdade com base no texto, ou, o mais importante, aplicando na vida real das pessoas. Certo. E a própria estrutura da fala, né? Se começa com uma ideia e depois explica, ou se vai construindo até chegar nela, tudo isso tem que servir para fazer essa ponte entre o antigo e o agora. E a forma de falar. A entrega em si. O livro comenta isso. Comenta, sim, e bastante. Não adianta nada ter a ideia genial, a estrutura perfeita, se a entrega falhar, né? Pois é. Ele bate muito na tecla de um estilo claro, direto, vivo. Usar palavras simples, evitar aquele jargão técnico que ninguém entende, e o corpo fala, né? Comunicação não verbal. Olhar, gesto, expressão, a voz, e isso às vezes comunica mais que a palavra. Imagino que a sinceridade conte muito aí. Fundamental. Sinceridade, entusiasmo, de verdade. A entrega tem que parecer uma conversa. Uma conversa autêntica, claro, mas bem preparada. Ele até sugere ensaiar, pedir feedback para ir melhorando. Então, para a gente amarrar aqui, o que esses trechos ensinam é que uma comunicação forte, que parte de um texto, ela exige eh, estudo fundo para achar a ideia principal, Isso. depois, habilidade para conectar essa ideia com quem ouve Exato. e uma entrega que seja clara e
e autêntica. Parece uma receita, assim, complexa, né? É uma combinação, né? Exige bastante rigor intelectual, empatia com a audiência e a técnica de comunicar. Mas sabe que ele termina com uma imagem bem forte, um pouco provocadora? É mesmo, qual? Ele compara todo esse esforço, toda essa preparação super cuidadosa ao oferecer só 5 pães e 2 peixes. Nossa, 5 pães e 2 peixes. E o que isso quer dizer? Ele sugere que, no fim das contas, por melhor que seja o nosso preparo, ele é limitado, humano, e que seria necessário uma força maior, que ele, no contexto dele, chama de Espírito Santo, para pegar esse nosso esforço e realmente multiplicar, para alimentar de verdade quem ouve. Uhum. Isso deixa uma pergunta no ar, né? Sim. Para qualquer pessoa que queira comunicar algo importante, em qualquer área. Exatamente. Até onde vai a nossa parte, a técnica, o preparo, e onde começa a depender de algo que talvez esteja além do nosso controle total. Fica aí a reflexão.